Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Ajude-nos a avançar nesse projeto que temos de exposição bíblica, comentário, oração, tá joia? Então tá certo, vamos orar. Deus, muito obrigado por estarmos aqui. Tu és bondoso, maravilhoso, Senhor. Muito obrigado por esse tempo, por esse momento. Te agradeço e coloco em tuas mãos, ó Deus, a vida de cada pessoa que hoje irá orar, falar contigo, ó Deus, com sinceridade e verdade no coração. Abençoe grandemente, poderosamente cada vida. Em nome de Jesus. Amém e amém. Como você sabe, aqui nós oramos e também lemos juntos. Estamos lendo o Evangelho de João. Então, vamos lá continuar a nossa leitura. Nós estamos agora no capítulo 8, no verso 32. Isso mesmo, o tão conhecido versículo 32, João 8, 32. Vamos lá? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está falando aqui com os religiosos, né? E está ensinando. E ele disse no 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Alguns judeus creram em Jesus Cristo. E aqui ele diz, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Exatamente. A partir do momento que eles criam em Jesus Cristo, verdadeiramente, eles poderiam se tornar libertos. Sim, libertos, porque conheciam Jesus. E aí, como discípulo de Cristo, eles tornassem filhos de Deus. É isso, é uma lógica assim, que Jesus coloca para eles. É lógico que eles não entendem esse negócio direito. E aí, no verso 33, eles vão responder a Jesus. Somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres. Ora, eles estavam colocando algo ali que aparentemente não era verdade. Eles dizem assim, somos descendentes de Abraão. Beleza, isso é verdade. E jamais somos escravos. Aí não dá, né? Porque realmente eles foram escravos lá no Egito, e depois teve aquela questão toda lá com a Babilônia, o cativeiro babilônico. Então, mas talvez eles estivessem falando sobre a liberdade que eles tinham em relação ao culto ao Senhor e tal, né? Talvez, né, tenha a ver com esse espírito de liberdade que eles tinham, tá? Pode ser. Então aí, se for isso, então justificaria e explicaria a expressão que eles usam. Jamais somos escravos de alguém, porque no sentido material, físico, eles foram escravos sim, político, eles foram escravos sim. Inclusive, eles estavam agora debaixo do Império Romano. Contudo, sob o Império Romano, eles tinham liberdade de cultuar a Deus. E isso sim tem sentido, e aí, nesse caso, sim, eles tinham liberdade. Tá. Tudo bem, então é isso, tá? Mas eles não entenderam o que Jesus realmente queria dizer, tá? E Jesus então vai explicar, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Peraí, então Jesus está dizendo o seguinte, Jesus está dizendo que eles estavam presos ainda, amarrados, acorrentados ao pecado. Mas eles poderiam dizer, mas nós somos descendentes de Abraão. Sim, vocês são descendentes de Abraão, estão presos à tradição, né? Mas são escravos. Então vocês não são filhos, vocês são escravos. E se vocês são escravos, então vocês não têm liberdade. Só tem liberdade quem deixa de ser escravo do pecado. Ainda que eles fossem pessoas religiosas, presas às tradições, coisas assim, ou a lei, bababá, essa coisa toda,
eles eram escravos, escravos do pecado, né? E só Jesus poderia libertá-los. Então, dependeria unicamente de crer verdadeiramente em Jesus. Não é um crer intelectual, histórico, eu creio que Jesus existiu. Não. É algo realmente de ser discípulo dele, no sentido de ser realmente aquele que depende do seu mestre, depende do seu Senhor, de ser servo do seu Senhor, né? E aí tem liberdade espiritual. E é essa liberdade espiritual que Jesus fala. Só pode ter quem conhece Jesus. Quem não conhece Jesus verdadeiramente, né? Não tem como, tá? E claro, aquele que Jesus conhece, né? Espiritualmente. Então, crer em Jesus Cristo verdadeiramente é realmente recebê-lo, é reconhecer que ele é o Filho de Deus, o Messias, e eles tinham dúvida a respeito disso. Muito bem. O verso 35 diz: o escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Sim, como era comum, o escravo, né, e se era escravo do pecado, e se eles estavam dentro de um contexto que eles poderiam ser chamados descendentes de Abraão, e aí supostamente servo de Deus, Jesus está explicando para eles que eles, até o momento em que eles não criam em Cristo, eles eram escravos dentro de um contexto, daquele contexto, né, que não tinha liberdade. Mas a partir do momento que eles crescem verdadeiramente em Cristo, eles seriam libertos. E aí sim seriam filhos, e aí sim seriam filhos de Deus. Espiritualmente falando, filhos de Deus. Muito bem? Basicamente é isso. Se, pois, o Filho vos libertar, e ele diz que é famoso demais esse texto, também, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, só Jesus pode libertar alguém do pecado, tá? E transformá-lo em filho de Deus, em servo de Deus, né? Só Jesus pode dar essa liberdade, tornar alguém livre. A pessoa pode ter uma religião, pode supostamente alegar que veio da descendência A, B, C, D, mas se não crê em Jesus Cristo, reconhecer que ele é o Filho de Deus, o Messias de Deus, o ungido de Deus, o Cristo de Deus, não tem salvação. Tá bom? É isso aí. Vamos orar ao Senhor. Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós, ó Deus, conhecemos e a quem nós servimos. Em nome de Cristo Jesus, abençoe grandemente, poderosamente, cada vida, cada pessoa, tome em tuas mãos. Sim, Pai, abençoe cada pessoa que está orando agora, que está clamando a Ti, que está falando contigo. Abençoe grandemente. Estenda a tua mão, inclina os teus ouvidos para curar, para transformar, para realizar a tua vontade na vida desse que ora com sinceridade. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, na autoridade do nome de Jesus, nós oramos a Ti, respeitando sempre a tua vontade e rogando a Ti que abençoe aqueles que estão orando agora juntos. Em nome de Jesus, abençoe grandemente, poderosamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal.